Muito bem, agora são 9 horas 21 minutos, de volta aqui na Cultura, no A Casa é Sua, mas agora com o quadro Explicando Direito. A gente sempre tem um convidado especial aqui nas quintas-feiras, com um tema super importante, claro, voltado ao direito. A gente fala que é a maneira mais democrática de você saber sobre os seus direitos aqui em Paranaíba, através do quadro Explicando Direito. E mais uma vez com a gente, o doutor Odon Kleber de Souza Machado, que também é advogado e contador. Bom dia, doutor Odon Kleber. Cultura de Paranaíba. É sempre uma grande satisfação estar por aqui, você sabe bem disso, né? Essa rádio que é uma rádio educativa, que leva informação de qualidade para os ouvintes. E mais uma vez a gente trouxe um tema assim de grande importância para o dia a dia do cidadão brasileiro, né, dos cidadãos brasileiros, justamente porque envolve aí uma gama especial de direitos e que envolve recebimentos previdenciários. Exatamente. O nosso tema de hoje, claro, é benefícios previdenciários. Você vai entender um pouquinho hoje os tipos de benefícios, enfim. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade também para participar junto com a gente através do nosso Facebook, facebook.com/culturafm Paranaíba, e também através do nosso WhatsApp. Pode enviar sua pergunta aí, é muito fácil, muito rápido. Você sabe que a Cultura FM mudou de WhatsApp, né? Então participe aí e anote também nosso novo número, 3509-7500. Doutor Odon Kleber, reto e direto, muitas pessoas acabam achando que os benefícios previdenciários englobam somente ali na aposentadoria, né? O que não é verdade, tem vários outros benefícios também. Exatamente. Assim, as pessoas acham que contribuindo para o INSS, né, ela vai ter direito, no caso, somente à aposentadoria. Né? E quais os tipos de aposentadoria? Ou seja, a pessoa trabalha durante todo um período achando que ela vai se aposentar somente lá com a idade, né, específica de cada caso. Mas não é bem assim. Né? A Previdência Social, quando ela foi instituída, né, e a Constituição Federal ela trouxe o ordenamento previdenciário, jurídico previdenciário, ela trouxe junto as características de cada benefício previdenciário. Né? Logicamente que a Constituição ela abriu a possibilidade da existência dos benefícios, logo foi regulamentada por uma lei, né? São duas leis na verdade, que é uma lei de benefício e uma lei de contribuição, e foi regulamentada através de um decreto. Então ali é possível a gente verificar de pronto o auxílio doença. O que é o auxílio doença? É um benefício previdenciário onde a pessoa, após ter cumprido a carência, é importante que se fale disso, né? A pessoa precisa ter uma carência mínima de contribuições para o INSS para automaticamente gozar de auxílio-doença. Né? Esse auxílio-doença, ele é para amparar pessoas que estão em uma situação de doença, né? Uma situação de uma patologia, e automaticamente ela precisa ser amparada pela Previdência Social. O trabalhador vinculado à CLT, o trabalhador seletista, ele fica durante 15 dias por conta da empresa. Né? E aí até abro um parênteses interessante para falar para o empresário que aqueles 15 dias que o empregado ele está sob essa responsabilidade de pagamentos, o empregador não tem que descontar e nem pagar contribuições previdenciárias em relação a esses 15 dias, porque trata-se de verbas indenizatórias. A partir do 16º dia, essa pessoa que está enferma, que está com alguma patologia que impeça de trabalhar, que está com algum impedimento para o trabalho, ela vai para o INSS. Até as pessoas falam assim, vou me encostar no INSS, né? Popularmente as pessoas falam, eu vou me encostar no INSS, e é justamente isso. Você acaba sendo acostado pelo INSS. O INSS ele te ampara no sentido de que
enquanto durar essa patologia, essa doença, você vai estar sob a responsabilidade do INSS para promover o quê? Os seus pagamentos, para você automaticamente ter a garantia dos seus direitos constitucionais dentro de renda, né? No processo de renda. Você vai receber do INSS ali para custear a sua vida em todos os aspectos, com remédio, com alimentação, com saúde, enfim. Superado aí o auxílio doença, a gente entra no auxílio maternidade, né? Que é o famoso salário de maternidade. Exato, onde a gestante, ela após um período também de carência, né? Ela cumprindo esse período de carência e lá no momento que ela está prestes a conceber a criança, ela passa a ter direito. Essa modalidade automaticamente ou ela tem que requerer. Né? Sempre requerer, enfim, o INSS está lá para poder amparar a pessoa, mas a pessoa tem que diligenciar atualmente pelos canais digitais, pelo 135, que é o telefone da Previdência Social, mas a pessoa tem que estar atenta ali para buscar esse direito, para conhecer. E é justamente por isso que nós estamos aqui, né, Alex? Para poder divulgar essa informação para as pessoas saberem que elas não vão receber um agente do INSS na casa delas e falar, olha aqui, você tem direito, né? Nós verificamos lá com o seu médico que você está num estágio de pré-natal, por exemplo, então você tem direito à licença maternidade. Não funciona assim. A pessoa precisa, como eu disse, diligenciar para automaticamente ter esse direito garantido. Então, a licença maternidade, ela é por 120 dias, não é 4 meses, entendeu? São 120 dias que o INSS garante a remuneração da gestante. E a remuneração é exatamente igual a que ela recebe normalmente do patrão, ou caso ela contribua ali, se for uma contribuinte individual, né, se for uma contribuinte facultativa, se for uma MEI, né, uma gestante MEI, todas vão ter direito ali a esse amparo pela licença maternidade. Em seguinte, a gente tem o auxílio acidente, auxílio doença acidentário, que é mais definida a nomenclatura, né? Esse auxílio doença acidentário é decorrente de acidente de toda a ordem, né? Lógico que nós temos ali que ponderar em relação ao acidente do trabalho e em relação a um acidente comum, né? Às vezes acidente de carro, moto, por exemplo. Às vezes a pessoa está ali no final de semana jogando futebol, né, para dar uma relaxada, no lazer, sofre uma fratura, e isso é um acidente. Então esse tipo de acidente, ele não tem carência, né? O acidente de toda ordem não tem carência. Não precisa pagar no mínimo 12 contribuições, a pessoa já sofreu um acidente desde que ela esteja vinculada ao regime, né? Suponhamos que você começou a trabalhar na rádio hoje, né? Você começou a trabalhar, você teve o seu vínculo formalizado, tudo adequadamente certo, você já vai para o portal do E-Social, o INSS já conhece essa relação de emprego sua com a rádio, e no final da tarde, você voltando para sua casa, você sofre um acidente de qualquer ordem, né? E então a partir dali você já tem esse amparo do INSS. O INSS já vai garantir o seu auxílio doença acidentário. E tem um benefício que ele é existente, né? E que as pessoas não sabem, que é o auxílio acidente. Auxílio acidente. Esse é suponhamos assim, que nesse seu caso, que a gente acabou de desenhar aqui, né? Hipoteticamente você sofreu esse acidente, e desse acidente restou uma incapacidade, né, não total, uma incapacidade parcial para o trabalho, que você não vai conseguir exercer as suas atividades normalmente. Isso eu digo para qualquer trabalhador, né? Trabalhador de indústria, trabalhador de serviço, trabalhador do comércio, enfim, restou ali uma incapacidade parcial. Se tratando dessa incapacidade parcial, a pessoa ela tem direito a um recebimento, né, um auxílio acidentário vitaliciamente, né, para a vida toda, referente a 50% do salário de benefício. Então, se ele receberia o salário integral, ele vai receber metade
entendeu? Sim. E isso não impede de continuar trabalhando. Ele pode normalmente continuar trabalhando. Não vai perder o benefício? Não, não vai perder o benefício. Ele pode continuar normalmente trabalhando e vai ter ali esse amparo mesmo, né? Até eu gosto dessa palavra amparo, porque o INSS ele ampara a pessoa para fins de garantir esses 50% do benefício, né? Superado esses benefícios, né, que são decorrentes de auxílios de toda a ordem, a gente entra nas aposentadorias, né? A gente entra na aposentadoria, a princípio aposentadoria por idade, conforme eu já disse. Então, assim, existem os requisitos, Alex, para conseguir aposentadoria por idade, que no caso do homem é 65 anos, a mulher após a reforma, né? Essa nova regra da Previdência. Exato, agora, 62, teria que, em cada caso específico, analisar as condições de pedágio, né? Quanto tempo a pessoa ela precisa ou precisaria, caso ainda não tivesse 62 anos, a mulher no caso, né? Então, tem 60 anos? Tá, vamos analisar a situação, vamos analisar as contribuições. Aí engloba tudo, entra a idade, contribuição ou são distintas? Exato, mesmo para aposentar por idade, a pessoa precisa preencher o quesito carência, né? Que ele, a princípio, todo mundo sabe, todo mundo, assim, as pessoas que lidam com o direito previdenciário entendem que são 15 anos, 180 contribuições, mas após a reforma houve uma modificação nessa carência também. Tem alguns meses ali que tem que ser visto, como eu disse, cada caso é um caso, tem que ser analisado, porque às vezes a pessoa já havia constituído o direito, né, lá no passado, quando completou 60 anos de idade e, assim, está sem saber, está sem realmente ter essa consciência, essa concretitude de que realmente tem o direito ali e é direito adquirido. Então ela simplesmente apresenta no INSS documentação e o INSS há de amparar. Caso não ampare, aí tem que judicializar uma ação, né, contra o INSS, apresentar ali todas as provas, né, todo o conjunto probatório, né, através, logicamente, de um advogado. É importante até dizer assim, um advogado que seja especialista nisso, né? A defensoria ela é impedida de atuar em casos previdenciários, então às vezes a pessoa, eu vou lá na defensoria para me aposentar. Não, a defensoria, infelizmente, ela não pode trabalhar em assuntos previdenciários, ela é impedida. Temos a aposentadoria especial, que é para pessoas que trabalham em atividades perigosas e insalubres por longos períodos, né? E aí, assim, a gente às vezes, por não ter contato com essas pessoas, a gente acha que às vezes essa aposentadoria ela é quase que inexistente, mas não. Por exemplo, comum, né, é muito comum. O lavador de posto, né, que está exposto ali a agentes químicos, né, de produtos químicos fortes, né, o Solopan, por exemplo, o shampoo LM, enfim, esse trabalhador ele vai ter direito a uma aposentadoria especial com uma redução do tempo de contribuição. O enfermeiro, né, o médico, o trabalhador em caldeiras, né, com forte calor, o trabalhador que trabalha com radiação, né, que é o radiologista que faz raio-x nas pessoas, nos hospitais. Enfim, é uma série de trabalhadores que estão expostos a risco e esse risco ele dá esse benefício de se aposentar com um tempo menor. O professor também tem uma regra. O professor também tem uma regra de redução, né, de tempo de contribuição, porque, diga-se de passagem, é uma atividade estressante, uma atividade que exige muito do psicológico, né? Então tem essa condição. Ô, Dom Kleber, para a pessoa, né, que está ouvindo a gente agora, né, enfim, falando um pouco dessa aposentadoria especial, percebe que na sua carteira ali não tem, né, a insalubridade, né, dentro do sistema ali para que ela possa se aposentar de uma maneira mais especial. Ela pode requerer isso ao patrão de forma jurídica. Como é que funciona isso? Então, Alex, a bem da verdade é que hoje, né, o sistema, o sistema de controle,
de medicina e segurança do trabalho ele já vem se tornando mais efetivo, principalmente com o advento do e-social, com as regras de SST, que é segurança e saúde do trabalhador, né? Tem também os boletins de saúde. Então, o engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho ou ainda o técnico em segurança do trabalho, eles vão dimensionar cada ambiente para analisar ali qual que é o risco, à saúde ou à vida da pessoa, que é a condição da insalubridade e da periculosidade, né? Caso a empresa ela não tenha esse cuidado, ainda não contratou esse profissional, essa pessoa para lidar com isso, para fazer esse estudo, para fazer essa análise, e o trabalhador ele está num ambiente desse, ele pode sim procurar um bom advogado, para poder o advogado fazer uma análise, né, e automaticamente ingressar com uma ação. No entanto, essa ação trabalhista, ela vai considerar o quê? O que os peritos, né, nomeados pelos juízes do trabalho, vão dizer. Então, o juiz do trabalho ele vai nomear um perito, provavelmente um engenheiro de segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho, ou um técnico, né, de segurança do trabalho, ou ainda um conjunto entre técnico do trabalho, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, médico do trabalho, para poder aferir ali quais são os riscos que o advogado ele considerou no pedido dele. Entendeu? Então, automaticamente tudo vai depender do que exatamente consta ali no ambiente de trabalho, porque cada ambiente de trabalho é uma condição, né? Ô, Dom Kleber, todo brasileiro ele tem direito a esses benefícios previdenciários, enfim, qual a forma, né, que a pessoa contribui para ter direito a esses benefícios? Então, todos os benefícios do INSS, eles dependem de preenchimento de requisitos, né? Sim. E aí é interessante a gente abrir um parêntese aqui, né? E tratar do BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada, que não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, né? Quem garante ele é a assistência social gerenciado pelo INSS. Você entendeu? Então, mesmo o BPC é preciso preencher requisitos, que é a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, com mais de 65 anos, e que não perceba renda per capita superior a 25% do salário mínimo. É lógico que hoje o próprio STJ, o STF, eles vêm de forma a controlar a constitucionalidade das leis, né? Eles exercem o controle de constitucionalidade, eles já abrem alguns espaços para acumular benefícios, acumular requisitos, no sentido de garantir para um deficiente que a mãe é aposentada, por exemplo. Então, na casa tem uma mãe aposentada e tem o deficiente que não está recebendo renda nenhuma. Então, isso aí é possível fazer essa cumulatividade de requisitos, ou seja, separa a mãe e garante o BPC para o deficiente, né? Em relação a qualquer outro benefício da Previdência, ele tem que ter esse preenchimento de requisitos no sentido de pagamento de contribuições para automaticamente se ter a carência paga, né? Porque ele sai da qualidade de contribuinte para a qualidade de segurado. Ele só vai ser segurado após essa condição. Até aconteceu um caso interessantíssimo com uma gestante, né, que a gente cuida, de uma empresa que a gente cuida, que ela começou a trabalhar e automaticamente ela teve problemas com a gravidez, problemas ali de saúde mesmo, não era a licença maternidade, porque a licença maternidade para o trabalhador seletista também não tem carência, certo? No entanto, ela ficou doente. E quando a gente encaminhou ela para o INSS, a gente não conhecia os outros vínculos passados dela, ela não preencheu o requisito carência. Ela tinha apenas 4 meses trabalhando lá no nosso cliente. E a partir do momento que o INSS identificou que ela não preenchia os requisitos de carência, não amparou. Então ela ficou durante esses 4 meses sem receber da empresa, porque ela não trabalhou, e é aquela história, quem não trabalha não recebe, entendeu? É preciso trabalhar para receber. Então ela recebeu os 15 dias ali, que a empresa ela tem que garantir, porque está na lei, porém os outros
3 meses e 15 dias, ela acabou não recebendo, porque não tinha a qualidade segurada ainda. Exato. Essa qualidade de segurado, a pessoa precisa estar trabalhando de carteira assinada. Existe uma outra forma, então, para ela ser segurada, assim, por exemplo, está aí dentro da CLT? Sim, exato. Existem algumas condições de segurado. Por exemplo, o segurado empregado é o que nós estamos falando, né? Mas presentemente é o que é mais conhecido. As pessoas, estando vinculadas na CLT, elas estão seguradas. Um recolhimento do INSS tranquilo. Existe o contribuinte individual, e aí nesse contribuinte individual existem as formas de inclusão previdenciária, que é o MEI, é uma forma de ser incluso, né? Tem a pessoa de baixa renda, que é o contribuinte individual, aliás, esse é facultativo, me perdoa. Sim. Então, mas temos o contribuinte individual MEI, temos o contribuinte individual pela inclusão previdenciária, 11% sobre o salário mínimo, e ele só vai se aposentar por idade com um salário mínimo. No entanto, todos os outros benefícios ele é garantido. Sim. Né? E temos o segurado facultativo, que é a dona de casa, ela fica ali, trabalha em casa, não tem nenhuma vinculação, não tem nenhuma atividade remunerada e, portanto, a Previdência entende que ela também pode ter direito desde que ela contribua. Essa contribuição pode começar com 5%, que é a pessoa de baixa renda mesmo, né? Que está numa condição assim de risco social. Ela tem que estar inscrita no cadastro único do INSS e tem que estar visitando lá o CRAS, enfim, tem que estar dentro desse ambiente assistencial da prefeitura, né? O outro modo facultativo também é a dona de casa, que opta pela inclusão previdenciária, que pagaria 11% sobre o salário mínimo, né? Automaticamente, após 12 contribuições, ela passa a ser segurada. E temos a condição do facultativo, que paga 20% sobre o salário que achar que tem que pagar até o limite Isso é o teto até o teto do INSS, exato. Aí paga 20%. A pessoa, se ela se sentir confortável financeiramente para contribuir 20% sobre até o teto, excelente. Há de se esclarecer, inclusive, importantíssimo, que a pessoa que desejar contribuir como contribuinte individual ou facultativo, a primeira contribuição tem que ser feita dentro do prazo, que é onde abre-se a contagem de carência. Então muita gente às vezes abre um MEI, né, vai lá, abre um MEI e desaparece, esquece. Ele fica com a dívida do MEI porque a Receita Federal, mês, né? Exato. A Receita Federal entende que ele está em atividade, que ele está, de modo geral, produzindo, né? Vamos falar assim, o cara vende pipoca na feira. Então o cara está vendendo pipoca na porta da igreja. O cara está vendendo pamonha. O cara é feirante. A pessoa é cabeleireira, né? A mulher é manicure. Enfim. Aí ela simplesmente abre, não paga primeiro no prazo, fica devendo lá altos valores. Porque, assim, o pouco, quando ele se torna muito, ele vira muito, né? Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, cabeça, exatamente. Né? Então, muitas pessoas, isso não é raro, os casos que a gente pega para analisar, que a pessoa simplesmente abriu o MEI e não pagou a primeira no prazo. Então, assim, não começou a contar carência. E ela continua devedora lá para o portal do MEI. Ela continua devedora para o sistema. A rigor é isso aí, Alex. Eu acho que a gente falou bastante sobre esse assunto aqui no Explicando Direito de hoje. Algo mais a destacar também, doutor? Fica à vontade também em relação ao assunto. Acho que... Não, eu acredito que a gente vai cobrindo bem esse tema, um tema que eu gosto de tratar, um tema que é importante para as pessoas, né? É um tema que automaticamente as pessoas precisam estar por dentro, porque envolve ali dinheiro, envolve uma melhora de vida, não só uma melhora, mas uma garantia de que a pessoa vai viver, né, sem problemas financeiros. Enfim, dinheiro hoje em dia todo mundo precisa, né? Não dá para ser ganancioso, falar que é muito dinheiro. Não é muito, mas é importante para a subsistência das pessoas. E uma dúvida rapidinha aqui, doutor. Esses benefícios, eles podem ser acumulados juntos? Essa pessoa pode receber
mais de 2 benefícios? Por lei isso é garantido ou não? Na questão da pensão por morte, sim. Suponhamos que o casal eles convivam, né, juntos. No caso do meu pai, da minha mãe, sim, que recentemente faleceu. Então, meu pai ele é aposentado já por idade, 65 anos de idade, né? Trabalhou durante todo um tempo. Então, ele se aposentou por idade e agora minha mãe faleceu. Então, ele vai acumular a aposentadoria dele, né, por idade, e vai passar a receber a pensão por morte que é decorrente da minha mãe. Então, esse é um caso de acúmulo de benefício. Acúmulo de benefícios. Enfim, e claro que a gente sempre destaca que para a pessoa requerer esses direitos, sempre tem que ter um profissional ali auxiliando ela, né, um advogado, enfim, para todas essas questões, né? Doutor, fica à vontade também, o senhor que quer divulgar suas redes sociais também, para o pessoal entrar em contato, pelo menos ali tirar algumas dúvidas, né? Tem Instagram, Facebook, o pessoal que quiser saber mais, ter mais dúvidas, né? Exato. O meu Instagram é o Dom Imóveis, porque eu também gosto da área imobiliária, né? Uma área que me atrai bastante. O Dom Kleber faz tudo, hein? Nem tanto. É que eu sou corretor de imóveis, então o meu Instagram eu uso ali para poder divulgar meus imóveis, para poder trabalhar dentro dos imóveis. E também acho que você ter muita coisa para você gerenciar ao mesmo tempo é difícil de redes sociais. O meu Facebook é o Dom Kleber de Souza, né? O nosso escritório é Justus Advocacia, ali em anexo à Ativa Contabilidade, no mesmo prédio. Estamos lá da Honda. Enfim, quem precisar ter maiores informações, a gente está à disposição sempre. Exatamente. E aqui também, todas as quintas-feiras, no quadro Explicando Direito. Mais uma vez, o Dom Kleber, obrigado pela sua presença. E se você perdeu esse conteúdo, vai estar disponível daqui a pouquinho na nossa página facebook.com/Cultura FM Paranaíba e também através do rcn67.com.br. Não saia daí. Chegou a hora de realizar os sonhos de ter seu próprio negócio. Formalize agora mesmo seu novo negócio na Ativa Contabilidade. Abertura facilitada.